Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, depois do Dia das Mães, né? Ganhando bastante presente dos filhos. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo do Evangelho, no capítulo 7, ou capítulo 6, desculpa, nas instruções dos Espíritos, que a Carolzinha vai fazer o favor de ler para a gente. Então, eu vou fazer aqui a abertura e ela vai ler, e a gente comenta cada mensagem dos Espíritos que ela lê, tá? Então, vou pedir que todos vocês esvaziem a cabeça, esvaziem os pensamentos, elevem esse pensamento a Jesus, elevem a sintonia do coração de vocês às frequências crísticas de Jesus. Vamos agradecer aos espíritos amigos que participam dessa reunião toda terça-feira. Agradecer também aos nossos mentores, aos espíritos de luz. E para iniciar os nossos estudos, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. E digam todos, irmão Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome, para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar o nosso conhecimento na jornada evolutiva determinada por Deus. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Então, capítulo 6, tópico Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade.
Liga o microfone, Fê. Esse tópico 5, o mais crucial, a maior mensagem que a gente pode tirar, que os espíritos ensinam para a gente é: espíritas, amai-vos uns aos outros. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Qual é a melhor forma que nós temos para auxiliar o próximo? É dando comida? É dando dinheiro? É dando roupa? Também é, mas não é a melhor. A melhor forma de orientar o próximo, de orientar o aflito, de orientar o desesperançoso, o desajustado é ensinando, explicando o porquê, dando razões para o sofrimento, por exemplo. Como que eu vou fazer isso se eu não me instruir, se eu não estudei, se eu não fui atrás da verdade? Eu posso fazer isso da minha cabeça, eu posso fazer isso com o meu jeito psicanalítico de ser, mas eu não vou estar passando a verdade. Eu vou estar passando uma solução que eu mesmo criei, eu mesmo bolei. Para eu passar a verdade para o meu irmão, eu preciso conhecer a verdade para que ele trilhe o caminho do vinde a mim. Como a gente disse no encontro passado, vinde a mim não é eu vou te buscar. Não é. Estou te esperando. Vinde a mim. Para vir a mim, use o caminho que eu ensinei. E aqueles que não conhecem esse caminho, cabe àquele que se instrui direcionar qual é o caminho. Vamos lá, Carol. Próximo. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, onde o mais desnudo de vós todo será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Ou seja, o que Jesus, Espírito da Verdade, nos diz aqui? Ele está com a gente. Quem crê, sabe. Eu não acredito em Jesus.
e nem em Deus. Eu sei, eu sei. É diferente de acreditar. Então, ele diz que está conosco para que um dia, nessa nossa evolução, a gente possa beber da mesma fonte daquele que nos criou. Nos criou fraco para que nos façamos forte, sendo nós mesmos os obreiros, os artesãos da nossa argila da imortalidade. Olha que coisa legal. Quando a gente for imortal, a gente vai poder dizer: é por meu mérito. Ninguém me ajudou. E é nesse ponto que eu digo: não adianta pedir ajuda à espiritualidade para progredir, para prosperar. Eles não vão ajudar. Isso depende de nós. É nossa tarefa em nossa evolução. É isso que nós estamos passando aqui, é isso que nós estamos fazendo aqui. Como nós vamos lidar com essa situação? Se vier alguém e resolve, pronto, maravilha. Não. Nós temos que ser os artífices da argila da nossa imortalidade. Ou seja, quando eu conseguir passar por todas essas provas e não angariar mais resgates, eu vou estar imortal, não preciso mais reencarnar, vou estar na imortalidade pelos meus próprios méritos. Lembre-se, a gente não, o universo não atende a gente pelo que a gente quer. O universo atende a gente pelo que a gente é. Ele não atende por aquilo que você deseja, ele atende por aquilo na frequência que você vibra. Porque se ele te der aquilo de uma frequência que você não vibra, você não vai ter acesso, porque você não consegue nem ver, quanto mais tocar. Vamos lá, Carolzinha. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. E então ele os enviará a seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Então, aqui é uma lição básica de que não adianta buscar em outro lugar. O caminho está no Evangelho. E quando ele diz não adianta buscar em outro lugar, significa não adianta ouvir os humanos, mesmo alguns ditos espíritas, que dizem isso para a gente cheio de dogmas, cheio de dificuldades, cheio de sofrimento. Não, não tem nada disso. É ler, interpretar, entender. Só isso. Está escrito, está desenhado, gente. Né? Vamos lá, Carol. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores,
os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o coração não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. E aqui ele dá a lição final, né? Dizendo que aquilo que eu sempre digo para vocês, a vida que realmente vale a pena, a vida bem vivida, é a vida dedicada ao outro. Essa é a vida bem vivida. Ele, no parágrafo anterior, ele disse, de novo, vinde a mim. Ele não está dizendo, vou a vocês, eu vou te socorrer. Não, ele está dizendo, vinde a mim. Vinde por onde? Pelo caminho indicado pelo Espírito da Verdade. Quem quer fazer um comentário ou pergunta sobre qualquer coisa? Acho bom essa turma aqui, Carol. Eles entendem tudo já, né? Quando você fala para ler, fala, nossa, é muito difícil. Aí a gente, né, tenta dar uma aliviada, né? Também entendi. Lá vai eu de novo, Fernando. Bora lá. Quando você traz a questão da vibração, né? Que quando a gente pede, depende da nossa vibração. E assim, como é importante manter, como você mesmo traz, né? Na mais alta vibração, e manter essa vibração e essa frequência no nível que a gente possa manifestar os nossos desejos, que Uhum. estejam em ressonância com o nosso estar aqui, né? Com a nossa missão aqui. E assim, às vezes não é fácil manter essa vibração, porque nós somos seres vibrantes, mas manter essa vibração realmente às vezes a gente escorrega, né? Mas também faz parte. Nós não somos perfeitos, né? Nós estamos ainda em evolução, né? Nós estamos aprendendo a manter essa vibração alta. Mas o que eu quero dizer com vibração é o seguinte: se eu estou num bar, o que que eu vejo num bar? Eu vejo gente bebendo, gente fumando, gente falando alto, gente dando risada, eventualmente uma briga, ou falando palavrão. É isso que é o ambiente de um bar. Então, eu estou numa zona frequencial das coisas que acontecem no bar. Quando eu estou num bar, eu consigo saber o que está acontecendo na igreja? Não. Não consigo. Então, é isso que eu digo para vocês. A gente só vai enxergar o que está na nossa vibração. Se eu vibro na frequência do bar, eu só vou ter na minha vida coisas de bar. Eu só vou ter bebida, eu só vou ter cigarro, eu só vou ter etc, etc, etc. Se eu vivo na frequência do auxílio ao próximo, eu só vou ter na minha vida instituições que prestam auxílio ao próximo. Eu vou enxergar ao bar nessa frequência? Não. Não vou, não vou. Eu vou enxergar Mas o quê? assim, Pode falar. desculpa. Mas assim, por exemplo, não é viver num bar, ou viver num pub, ou num restaurante, ou num show. Vai ter momentos que a gente vai chegar no bar, num restaurante, num show, para um aniversário, para uma comemoração, mas é manter ali a frequência mesmo estando naquele lugar, né? E assim, e não é só no bar. É assim, é um filme. Eu percebo que quando eu vejo um filme que é mais, digamos assim, mais tenso, mais violento, como isso mexe, é uma música, né? Então assim, essas frequências, elas estão em tudo. Não é? Uhum. Você traz um bar, mas na vida a gente está sujeito
chamado, né, propenso a todas as frequências, a todas as vibrações, o tempo todo, né? Então, e Sim, perceber essa sutileza de quando estar na vibração mais baixa, de elevar a vibração, elevar a frequência, requer muita presença, eu sinto, né? Porque é algo muito sutil. Porque você fala um bar é uma coisa óbvia, ali vai ter gente que fuma, pá, 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 pá. Mas na vida, no dia a dia, as frequências e as vibrações oscilam muito o tempo todo. é isso. Mas é exatamente isso. Vamos lá, eu vou usar o bar, mas depois eu vou mudar o exemplo. Vou continuar no bar. Não é uma frequência, não é uma visitação esporádica a bar. Eu vivo na frequência do bar. Então, eu vou trabalhar esperando às 6 horas para sair para o bar. Eu não vou para minha casa se eu não passar no bar. Eu estou conversando com amigos, vou chegar no bar, vou falar de futebol com os meus amigos. A minha frequência está vibrando em bar. Tá certo? Se eu for eventualmente num bar, tomar uma cerveja com meus amigos, ok. Ok. Eu saio de lá, minha frequência vai estar na frequência do bar? Provavelmente. Mas eu sei que eu vou ter que elevá-la, né? O problema é vibrar na frequência do bar, do vício, o dia inteiro, esperando a hora, né? Esse cara só vai ver coisas de bar na vida dele. Tudo que vibra nessa frequência de bar. Então, as pessoas que vão chegar para ele, para fazer parte do convívio social dele, são pessoas que gostam de ir no bar. O que ele vai ganhar de presente são coisas que tem no bar. O que o universo vai atender ele é coisas de bar, porque ele está demonstrando que a frequência dele é uma frequência de bar. Vamos mudar o exemplo agora rapidinho. Esquece ambiente. Uma pessoa que passa a vida imaginando uma forma de dar golpe nas outras para se beneficiar financeiramente. Então, ele passa o dia inteiro pensando em como dar golpe nas outras pessoas para se beneficiar financeiramente. Esse cara pensa em ajudar alguém? Não, Não. ele pensa em como prejudicar para ter uma vantagem financeira. Esse cara está vendo as benéficos que estão acontecendo ao lado dele? Não. Não, ele está focado em como eu vou prejudicar as outras pessoas. Então, por isso que eu digo, o universo vai responder na tua vibração, porque você não vai ver a outra vibração. Quando eu estou focado em prejudicar o meu irmão, para dar um golpe, para tomar um dinheiro, qualquer coisa assim, eu não estou vendo que aqui está passando a maior chance da minha vida de me aproximar do Cristo, por exemplo. Um amigo que fala assim, cara, vem comigo pro centro, para a igreja, para o templo, para a sinagoga, para a mesquita, para seja lá onde for. Eu fui me sentir bem. Eu falei, você tá louco, eu tenho mais o que fazer, estou preocupado aqui e eu perco essa chance, essa oportunidade, porque eu não estou vibrando nessa frequência. Eu estou vibrando na frequência do que é ruim. Então não adianta o universo me mandar coisa boa. Você não vai ver, Eu não vou, vai sentir. eu vou descartar. Só vou receber aquilo que está naquela frequência que eu estou vibrando. O que for de outras frequências mais altas, eu descarto. Qual que é a opção? Vibrar na mais alta que a gente pode. Qual a mais alta que a gente pode? Dedicar o máximo à vida do próximo. Aí não vem coisa ruim. Só vem coisa nessa frequência. Pessoas, já deu para perceber que o pessoal está chegando. E ninguém, né? Ficou tranquilo, Alicinha? Sim. É um processo, né? Eu acho que a gente está aqui justamente para elevar essa frequência e elevar essa vibração, né? Mas somos todos falíveis e humanos. Em Sim, fase humana. Em fase sim, humana. em fase Estamos humana. aprendendo. Estamos aprendendo. É, eu comprei um Rodrigo, computador. Oi. desculpa, achei que você ia chamar a Rosa, que eu queria Não, eu ia. aproveitar essa fala
que vocês estavam falando agora para mostrar a carta de hoje. Tá, Mas pode vamos só finalizar terminar e aqui. depois eu venho. Tá, eu comprei um computador novo. Zerinho, uma bala. Instalei, bonito, maravilhoso, rápido. O técnico estava instalando ele aqui, ele travou. Do nada. Tem que desligar, pegou o computador novo, levou de volta, eu tô com o velhinho aqui. Tende a baixar a minha frequência, é isso? Claro que tende. Pô, acabei de gastar uma moeda nesse computador aí, agora vai me dar problema, né? O novo, eu tô dependendo do antigo ainda. E aí? Para, respira e pensa. A Carol me falou, eu tenho o computador antigo e tenho um notebook. A Carol falou, então esse é problema de rico. Você tem 3 formas de entrar na internet, de atender o pessoal. E aquele que só tem um? Aí a gente fala, eita, é verdade. Então, pega o computador, arruma lá, fala o que tem que fazer e me traz a hora que estiver bom. Entendeu? Então, o problema é isso. Isso acontece comigo. Deus está me castigando. Não tá, cara, não tá. Ele não tá nem aí com você, entendeu? Ele tá bem longe, certo? É gente que tem que ir ao caminho dele. A gente não é tão importante assim para ter a atenção de Deus, gente. Ainda não, tá? Calma, humildade. Quem está aqui com a gente é Jesus, por enquanto. Que está fazendo meio campo aqui, certo? Vai, Carol. Esse exemplo que o Fê deu foi muito importante, porque hoje saiu a carta da compreensão. E olha aqui a fotinha. Às vezes é necessário alguém falar alguma coisa com o conhecimento para a gente conseguir abrir os olhos. E só depois que a gente consegue abrir os olhos, é que a gente consegue, os olhos físicos, né, para conseguir enxergar uma situação, só depois disso é que a gente abre o nosso olho da alma para poder enxergar realmente a nossa verdade. Muitas vezes a gente tem, a nossa mente, ela tende o tempo inteiro a ir para o negativo, gente. O nosso trabalho é conseguir transmutar isso e enxergar as oportunidades até nas coisas ruins que acontecem. Esse que é o nosso desafio. Porque a vida ela é feita de altos e baixos, e a gente não vai conseguir mudar isso. Até porque até as pessoas que estão vivendo lá, né, só lá no alto, pode perguntar, elas também estão entediadas. Até elas estão reclamando porque está tudo bem. Porque, infelizmente, o ser humano é assim. Então, a gente tem que aceitar os altos e baixos, aproveitar os momentos bons, agradecendo, desfrutando, e aproveitar os momentos ruins também, porque são esses momentos, por mais doloridos que sejam, por mais que eles machucam lá no fundo da alma, é ali que a gente também se fortalece e ganha conhecimento. E principalmente conhecimento e empatia, porque é só passando por esses desafios que a gente também consegue ajudar os outros. Se a gente não sente o que o outro sente, é muito raro a pessoa que se preocupa com o outro se não passou pelo que o outro está passando, porque não dá para entender. E aí a gente não consegue ter empatia. Então, né, é importante criar compreensão em cima disso, porque muitas vezes, eu e o Fernando, por exemplo, estamos atendendo pessoas que acabam de sair de uma sessão de harmonização, saem da sessão maravilhosamente bem. Passa uma semana, você pergunta, ela está mal de novo, está reclamando de novo. E aí você vai perguntando as coisas que aconteceram, eu falo, poxa, mas você está melhor do que antes. E a pessoa não enxerga, porque a gente realmente não enxerga. A gente está acostumado tanto com, às vezes, as coisas, né, dando errado, a gente já vibrando nessas coisas dando errado, que a gente não enxerga. Então, é importante criar compreensão.
Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Se o mundo agita-se ao seu redor e não permite que viva uma vida plena, silencie-se para o mundo. Abra os canais de comunicação com a alma através do seu coração, o qual compreende os desejos do seu ser mais elevado e direciona você para os propósitos de sua essência. Muitas vezes precisamos fechar os olhos para o externo a fim de enxergar o interno e buscar sentido para a nossa vida. É fato que precisamos de um sentido tanto para vivermos plenamente todos os potenciais ilimitados do espírito, quanto para sentir a felicidade e a abundância natural da criação. Então agora, vou pedir simbolicamente que vocês coloquem a mão assim no olho, ó, como se estivessem fechando o olho físico, mas antes de fechar, olha para mim, senão vocês não vão enxergar o resto. E com a outra mão, vocês vão dar pequenos toquezinhos no olho espiritual. Então, uma mão dá o toquezinho e a outra mão vai cegar o olho físico. E enquanto vocês fazem isso, eu vou ler a frase e eu quero que vocês mentalizem junto comigo. Todos prontos? Eu compreendo a vida pela janela da minha alma. Eu compreendo a vida pela janela da minha alma. Eu compreendo a vida pela janela da minha alma. Então, pessoal, vamos abrir os olhos, literalmente. Rosinha, Eu só queria fazer aqui assim uma pequena anotação, porque assim, eu no fundo estou a aprender agora o que é realmente conhecer Jesus e conhecer Deus, porque eu sou católica, era praticante, mas estas coisas não se ensinam na Igreja Católica. Não se ensina a ler o Evangelho, não se ensina a ler a Bíblia. Foi aqui que eu comecei a aprender e realmente viver numa vibração alta está a ser um bocado complicado, porque o mundo, mesmo as pessoas com quem eu convivo, não estão preparadas para me ouvir e muitas vezes nem sabem do que eu estou a falar. E às vezes é confuso para mim eu querer expressar-me e dizer o porquê, e os meus filhos também já me disseram, mudaste de religião. Sim, não, eu continuo a ser católica, mas vejo agora as coisas diferentes e sinto as coisas diferentes na minha vida, não é? E também ainda não sei tanto para poder falar às pessoas daquilo que eu estou a aprender, porque mesmo eu às vezes nem consigo expressar-me em condições daquilo que eu estou a viver, daquilo que eu estou a sentir, como é que eu posso explicar aos outros. E já perdi muitos amigos por causa disso, né? Porque já mudei de posição, estava da esquerda e agora virei-me para a direita. E é assim, não é complicado para mim viver nesta vibração, mas ter sempre as 12 horas por dia nesta vibração é um bocado desafiador. Eu não digo que é complicado, eu digo que é desafiador. E ao mesmo tempo quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, ouvir o Evangelho e a entender estas pequenas coisas que para mim estão a ser muito grandes e poder continuar aqui para mim é uma honra muito grande. Obrigada. Ó, Zita, Fê, só um instante.
Dizem que amigos verdadeiros a gente conta na mão, né? Eu Quantos só tenho amigos? 2 agora. Exato. 2. Você disse, eu perdi os meus amigos porque eu mudei de direção. Eu não Uhum. posso conversar com ninguém. Só aqui na sala tem 21 pessoas que o universo te trouxe para você poder conversar sobre os novos assuntos que te interessam. Exatamente. É por isso que eu estou Ao sempre com o invés. WhatsApp na mão. Então, é para vocês, né, verem um exemplo aqui que acaba de acontecer de como que a gente tende a focar no que passou, na perda, e a gente fica apegado ao passado, que é um passado inútil, que não nos serve mais, e o universo vai nos abrindo portas, nos apresentando pessoas, e às vezes a gente fica, ai, mas eu queria tanto conversar com aquela pessoa. Se não dá para conversar com aquela pessoa porque ela não está na mesma sintonia que você, existem outras pessoas que o universo está te apresentando que você consegue fazer isso. E é assim que a gente vai Exatamente. mudando a nossa vibração. Sim, mas dá para ver o quanto eu já mudei desde setembro até aqui, dá para ver o quanto eu já mudei. As pessoas que foram não me fazem falta, honestamente não fazem. Mas a mudança foi grande. E ao mesmo tempo perdi amigos, mas a minha família continua ao meu lado, até ainda mais. Isso também já é um bem para mim. Que bom. Continue no seu processo de mudança e evolução. Eu quero estar aqui, vamos lá ver. Primeiro que todos nós aqui estamos estudando. Não tem professor, não tem mestre. Estamos todos Ai, estudando. É aquilo, volta aquela história de frequência, Rosinha. A, só é contido na sua frequência aquilo que você vibra. Quando as pessoas não estão vibrando na sua frequência, elas deixam de fazer parte dessa frequência. Então, elas deixam de te acompanhar. A gente pensa que é louco, né? Porque a gente fala, meu, o mundo está pegando fogo. O mundo está em atrito bélico. O mundo está dividido em dois. E eu estou buscando o caminho de Jesus. Isso é coisa de louco. Aí alguém apresenta para a gente um grupo que nem esse. Tem mais 21, 22 loucos aqui, buscando Jesus. Fora os que não podem estar, que o horário não dá, enfim, que estão no centro. Aí a gente fala, opa, pelo menos eu não estou sozinho. Já tem mais uns 22 doidos aí que estão nesse mesmo caminho. E a gente começa a ver que essas pessoas começam a adoecer, começam a morrer. E a gente está se sentindo bem. A gente começa a ver que vem vários tipos de epidemias e a gente não pega. E as pessoas pegam e morrem. Então a gente começa a entender que o mundo já não faz mais sentido porque nós já não vibramos na vibração do mundo, do planeta. Nós estamos um grau acima. Aí nada que acontece no planeta faz sentido para a gente. Música, programa, assunto, nada. Porque não é mais da nossa frequência. Tá? Aqueles que a gente puder falar, olha, eu estou num lugar melhor, se você quiser vir, vai ser um prazer te trazer, a gente traz. Aqueles que a gente não puder, a gente ora. É um prazer ter todos vocês aqui. O prazer é todo meu. Diga, Su. Então, boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasada. Eu queria trazer só um depoimento nesse sentido, que Carol, Fernando e Carol me viram
né, há um mês atrás, um mês e meio, e eu estava tão mal, né? Mas, assim, sabe, claro que além de todo o cuidado que eu tive, que vocês me deram, né, e eu me senti mais forte, eu me senti com mais coragem para fazer uma mudança na minha vida. Eu estou falando isso porque, não sei, eu entendi um pouco o que a Alice colocou, né? Porque às vezes é dentro da casa da gente que a coisa está, a grande dificuldade, né? Como a gente já viu o que significa família, tudo isso, na teoria, no cabeção, está muito certo, né? O difícil é o coração falar, o difícil é trazer para o coração. Então, acho que tudo vai ajudando. Mas eu fiz uma mudança radical, que eu estou morando no meio do mato. Assim, já morei no mato muitas vezes, mas eu nunca entendo por que as pessoas não foram ainda morar no mato, porque assim, gente, você acorda de manhã, é outra coisa. Nossa, tem um telefone aqui. Ah, eu vou tirar. Desculpa, gente. Putz, não estou conseguindo tirar. Não tem problema, querida. Não. Então, esse convívio com a natureza, tipo assim, caramba, tem uma planta lá me esperando para eu regar, né? Tem uma muda que eu tenho que fazer, tem uma semente que tem, a natureza tem tempo e ela te obriga a fazer as coisas. E na mais alta vibração, né? Então, assim, você continua cuidando de cachorro, de gato que vai aparecendo, e sem querer, assim, vai começando a juntar a gente em volta, querendo ouvir as coisas que a gente tem para dizer. A gente nem faz questão de converter ninguém, não é nada disso, né? Mas as pessoas veem que existe uma paz, porque eu acho que é a paz que hoje as pessoas não têm paz. E se você não passar pela noite escura da alma, né, Carol? A Carol me viu na noite escura da alma, e eu nunca vou esquecer isso. E se você não passar por ela, você não consegue enxergar do outro lado, porque você tem medo, porque a vida é isso, a vida é aquilo. Agora, experimenta você mudar de lugar. Sabe o pendurado do tarô? Eu tenho estudado muito as cartas, né? Então, assim, é enxergar as coisas de um outro jeito. E outra coisa, meu, sem aceitação não vai rolar. Pega a coisa pior para você, fala, porque isso aqui eu não vou aceitar. Pois é aquela mesmo, é por ela que você vai ter que passar. E quando você passa, eu passei uma coisa, né? Deve ter mais não sei quantas. Mas quando você passa, que você chega do outro lado, você fala, nossa, era isso? Por que eu demorei tanto? Por que eu tinha tanto medo quando eu tinha tanta gente para me ajudar? Né? Então, assim, acho que junto com a Rosinha, queria trazer essa coisa assim, eu fico lembrando da terça-feira que eu quero vir, eu tenho um monte de confusão, às vezes eu não consigo, mas isso é um grupo, isso é um grupo, e isso é na mais alta vibração. Eu acho que a gente tem tudo aqui para conseguir fazer diferente, com coragem, embora o mundo esteja do jeito que está, de repente a gente vira uma inspiração para outros. É assim que eu penso. Queria trazer esse depoimento e a minha gratidão, viu? Que pensamento lindo! Que bom que você falou sobre isso, porque com certeza inspirou várias pessoas. E vai inspirar, porque muita gente vai assistir no YouTube também. Parabéns, Su. O raciocínio é esse mesmo. O raciocínio é esse mesmo. Eu tenho 10 problemas. Resolvo 5. Eu tenho duas formas de ver agora. Eu ainda tenho 5 problemas, ou eu resolvi 5 problemas. A maioria vai pensar, eu ainda tenho 5 problemas.
poucos vão dizer, graças a Deus, dos 10, eu resolvi metade já. Só tenho metade para resolver. É a É história do inerente. copo, né? A história do copo, meio cheio, meio vazio, depende É de como isso. você. É isso aí. Depende do ângulo. E tudo tem mais de um ângulo para ser visto. Até a morte. Que não é o fim de absolutamente nada. Quem mais estava com a mãozinha levantada? Parabéns, Su. Maravilhoso. E a Carol não só viu você no escuro da alma, como ela passou pelo escuro da alma também. Acho que todos nós aqui passamos. É, é. Mas o Jung fala disso. Ele fala aonde está o seu maior medo, onde está a sua maior sombra, é aonde está a sua solução. É. A sua guerra, onde está a sua maior Isso, sombra, seu maior isso, medo. isso. E isso é verdade. É para os corajosos. Com Você certeza, é para os corajosos. vai pegar a espada e vai encarar ou vai admitir a sua insignificância e deixar ele dominar, tomar conta? É livre-arbítrio. Eu peguei a espada e encarei. Também. A Sul trouxe a carta do enforcado, né? Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Tá vendo o pezinho dele amarradinho ali, ó? Existe a pessoa que escolhe olhar por outro ângulo, como a Su falou, mas existe a pessoa que fica vibrando. Ai, eu tô amarrada. Ai, eu tô presa. Só que esquece que a mãozinha tá escondida aqui, ó, porque não tá amarrada, não. Poderia muito bem utilizar as mãos para tirar o nozinho do pé e se soltar. É isso Então, aí. pensem sobre isso. Mais alguém? Podemos encerrar, então? Então, para quem eu for ver amanhã, até amanhã. Para quem eu for ver no sábado, até sábado. E para quem eu for ver só na terça-feira que vem, até terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo!